Hoje a gente começa um capítulo novo, que é o capítulo 8 do livro do Alaor, sobre momento linear e conservação do momento. A gente até agora tratou todos os sistemas como sistema de uma partícula. E agora a gente vai conseguir entender o movimento de sistema de várias partículas. E para isso a gente vai precisar de uma quantidade que é um momento linear das partículas. Então vamos lá, deixa eu projetar. Bom, então vamos lá para o capítulo 8, que é de conservação do momento. Então, o que eu estava falando, que está aqui de novo, né, que a gente estava considerando sempre o sistema de uma única partícula submetido à ação de uma força resultante. A gente sabendo qual que era essa força resultante, né, a gente sabia o movimento daquela partícula, sabia descrever o movimento da partícula. Então, na verdade, essa ideia pode ser estendida mesmo para sistemas de muitas partículas. Mas para fazer isso, a gente vai precisar de um conceito que é do momento linear de uma partícula e do sistema como um todo. Então, vamos lá. O momento linear é o que vocês, em geral, ouvem falar no ensino médio como quantidade de movimento. Então, se uma partícula tem massa m e velocidade v, o momento linear dela, que a gente chama de p, é um vetor, dado pelo produto, né, da massa dela pela sua velocidade. Então, p é mv. Como massa é escalar e v é vetor, o P também, o momento linear da partícula, é um vetor, ok? Então, dado uma partícula de massa m e velocidade v, a gente pode definir seu momento linear como P igual a mv. Bom, o Newton, na verdade, ele expressou a segunda lei dele, não como F igual a ma, mas como, né, a segunda lei de Newton para uma partícula, ela foi expressa, na verdade, como força resultante, a soma das forças que atuam numa partícula é igual a dp dt, a taxa de variação do momento linear da partícula. Essa equação se reduz a F igual a ma quando o sistema tiver massa constante. Mas o Newton, na verdade, expressou desse jeito que vale tanto para sistema de massa constante quanto massa variável. Daí a importância dessa quantidade, né, dessa grandeza chamada momento linear, que ela entra diretamente na segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton para uma partícula pode ser expressa dessa maneira. A força resultante que atua numa partícula é a taxa de variação do momento linear da partícula no tempo, dp dt. Ok? Se força resultante é zero, dp dt é zero, então o momento linear não varia, ou seja, ele fica constante, e a gente fala que ele se conserva. Quando a gente fala, então, que o momento linear da partícula se conserva, quer dizer que ele ficou constante, ele fica constante no tempo. E isso acontece pela segunda lei de Newton, quando a força resultante que atua na partícula é nula. A gente tem conservação do momento linear de uma partícula, ok? Mas se no nosso sistema tiver várias partículas, né? A gente vai ver daqui a pouco o que acontece, que tem um exemplo antes, desculpa. Então, aqui um exemplo sobre cálculo de momento linear, para a gente lembrar que é vetor. Então, seja uma partícula de massa m, essa partícula está aqui, sobre um círculo, ela executa movimento circular uniforme com velocidade angular ômega constante e o raio de trajetória r. Então, a partícula está aqui nesse círculo e ela vai ficar sempre nesse círculo descrevendo movimento circular uniforme com uma velocidade angular ômega. Aí pede para calcular a variação de seu momento linear quando ela percorre um deslocamento angular igual a π sobre 2. E escolha os eixos de coordenadas para expressar seu resultado. Então, vamos escolher eixos quaisquer, mas, por exemplo, o eixo x e y cartesianos aqui, com origem no centro do círculo percorrido pela partícula. Então, vamos falar que, inicialmente, a partícula estava aqui embaixo, ok? A parte inferior do círculo, e ela percorreu um quarto de círculo, ou seja, ela descreveu, né, uma trajetória angular de π sobre 2, como foi pedido, ela sai dessa parte aqui e vem parar aqui, nesse ponto aqui, ao longo do eixo x. Então, ela percorreu essa distância aqui. A gente quer calcular a variação do momento linear da partícula. Ó, qual que é o momento linear inicial da partícula? É a massa da partícula vezes a velocidade inicial dela, que é expressa por esse vetor, ok? O módulo da velocidade é ômega-r, porque ela descreve um movimento circular uniforme de velocidade angular ômega. Então, o módulo desse vetor é ômega-r. Desse aqui também, vai ser sempre ômega-r, em módulo. A direção e sentido desse vetor é na direção i positivo.
ok? Então, VI pode ser escrito como ômega R, onde é o módulo, na direção I, que é exatamente esse vetorzinho VI aqui. Então, o momento linear inicial que a partícula tinha é a massa vezes a velocidade inicial, que é m ômega R na direção I. Qual que é a velocidade final da partícula? É esse vetor que está desenhado aqui. O módulo é o mesmo, ômega R, e a direção aqui é J positivo, né? Ao longo do eixo Y aqui positivo. Então, o momento linear final vai ser m ômega R J. Então, a variação do momento linear é o momento final menos o inicial, que é PF menos PI, vetores. Então, vai ser m ômega R J menos I. E fica assim. Essa variação vetorial do momento linear. Então, só lembrando, não pode esquecer que é vetor, não pode somar e subtrair como escalar, ok? Beleza. Então, isso para uma partícula. E se a gente tiver um sistema de duas partículas, a gente vai ver que a gente pode descrever esse movimento do sistema se a gente abrir mão de saber exatamente onde está cada partícula, mas a gente vai descrever o movimento do sistema como um todo, através de um conceito que a gente chama de centro de massa. Vamos lá. Então, a gente vai considerar que a gente tem duas partículas, cada uma de massa M1 e M2, que podem interagir entre si e que estão sujeitas a forças externas, que eu chamei de F1 externo sobre a partícula 1 e F2 externo, respectivamente. Então, você tem essas duas partículas de massa M1 e M2, elas podem interagir, mas se elas interagem, são através de pares de ação e reação. Por exemplo, a partícula M1 pode atrair a partícula M2 pela força F2,1 e a partícula M2 vai atrair a partícula M1 pela força F1,2. E esses são pares de ação e reação, ok? São forças internas ao sistema. Além disso, essas partículas podem estar sujeitas a forças externas, inclusive forças externas diferentes sobre cada uma delas. Então, desenhei vetores quaisquer aqui. Então, a partícula M1 está sujeita a uma força interna causada pela M2, que eu chamei de F12, e a uma força externa, chamei de F1 externo. E a partícula M2 está sujeita a uma força interna causada pela partícula M1 e a uma força externa qualquer. Então, se eu for escrever a equação de movimento para cada uma dessas partículas, ou seja, a segunda lei de Newton para cada uma das partículas, como é que vai ser? Somatório de forças que atuam na partícula 1 é dp1 dt. Somatório de forças que atua na partícula 2 é dp2 dt. Ok? Então, somatório de forças que atua na partícula 1 é a taxa de variação do momento linear da partícula 1 no tempo. Somatório de forças que atua na partícula 2 é a taxa de variação do momento linear da segunda partícula em relação ao tempo. Qual que é o problema com essas equações? É que muitas vezes essas forças internas são difíceis de determinar, esse F12 e F21. E fica complicado resolver as equações, ok? Então, uma coisa que a gente pode fazer é somar as duas equações, porque se a gente somar essas duas equações, essas forças internas vão se cancelar, porque são pares de ação e reação. Se eu somar esse vetor com esse aqui, cancela. E aí, a gente vai perder informação sobre o movimento de cada partícula individualmente, mas a gente vai ter uma informação sobre o movimento do sistema como um todo, né? Então, é isso que a gente vai fazer, abrir mão de ter informação precisa sobre cada partícula, juntando as duas equações para ter essa informação global sobre o sistema. Vamos fazer isso. Vou reescrever as duas equações aqui, lembrando que F12 e F21 são pares de ação e reação, faz com que F12 seja menos F21, né? Então, substituindo isso aí lá em cima e somando as duas equações, o que eu tenho? De um lado, eu vou ter derivada em relação ao tempo de P1 mais P2 vai ser F1 externo mais F2 externo, porque F12 e F21 cancelam, ok? Então, agora eu tenho uma nova equação e eu vou chamar de momento linear total do sistema, P grande, que é a soma dos momentos lineares das duas partículas do sistema, que compõem o sistema. Então, P1 mais P2 me dá o P maiúsculo aqui, que corresponde ao momento linear total do sistema. E vou chamar de força externa a soma de todas as forças externas que atuam no sistema. Então, a força externa que atua na partícula 1 e a força externa que atua na partícula 2. E agora eu vou reescrever essa equação com essa nova nomenclatura, né? Essa equação, reescrita com essa nomenclatura, ela fica nesse formato. dp dt é somatório de forças externas, onde P aqui é o momento linear total do sistema.
As equações 1 e 2, elas se reduzem a essa equação mais simples, 3 aqui, que é semelhante à segunda lei de Newton para uma única partícula. Só que na segunda lei de Newton para uma única partícula, o que entrava aqui na força era a força resultante, que é a soma das forças internas e externas. Enquanto que entra aqui na equação, nessa equação, são só as forças externas, que em geral são mais fáceis da gente expressar e saber quais são, né? Mas é semelhante à segunda lei de Newton para uma única partícula. Que eu reescrevi a equação que a gente chegou, lembrando que P aqui, esse P maiúsculo, é a soma dos momentos lineares de cada partícula, e essa força externa é a soma das forças externas que atuam nas duas partículas, ok? Bom, então essa equação 3, ela sugere a ideia de representar o sistema como um todo por uma partícula fictícia, que tenha esse momento linear total aqui, e a massa m grande igual à massa total do sistema. E essa partícula está situada num ponto que a gente vai chamar de centro de massa. O centro de massa do sistema, esse ponto, ele vai ter velocidade dada por quê? A velocidade dele, ó, massa vezes velocidade do centro de massa, vai ser o momento linear total do sistema. Mas a gente sabe que esse momento linear total é a soma dos momentos lineares das partículas que compõem o sistema. Então, massa vezes a velocidade do centro de massa, que é P1 mais P2, vai ser M1V1 mais M2V2. Então, a velocidade do centro de massa vai ser M1V1, que é P1, mais M2V2, que é P2, dividido pela massa total do sistema. E qual que é a aceleração do centro de massa? Ó, se eu tenho a velocidade do centro de massa, eu derivo isso aqui em relação ao tempo, e eu tenho a aceleração do centro de massa. A aceleração do centro de massa é dada por M1A1 mais M2A2 sobre a massa total do sistema, onde A1 e A2 são as acelerações do corpo de massa M1 e de massa M2 que compõem o sistema. E qual que é a posição do centro de massa? Ó, a gente sabe que a derivada no tempo da posição do centro de massa tem que dar a velocidade do centro de massa. Daí você tira que a posição do centro de massa é dada por M1R1 mais M2R2 dividido pela massa total do sistema. Bom, o que isso mostra para a gente é que a posição do centro de massa, por exemplo, é dada pela média ponderada das posições de cada partícula que compõe o sistema, onde o fator de ponderação é a massa de cada partícula. O mesmo vale para a velocidade e para a aceleração. É um tipo de média, mas ponderado pela massa de cada partícula. Ok? Então, com isso, sabendo disso, né, dessas definições, essa equação 3 aqui, ela pode ser expressa da seguinte maneira. No lugar de P grande, eu vou colocar massa vezes velocidade do centro de massa, ok? Então, força externa, que é dP dt, é a derivada em relação ao tempo da massa total do sistema vezes a velocidade do centro de massa. Supondo a massa total do sistema constante, isso equivale a falar que é a massa vezes a derivada da velocidade do centro de massa do sistema em relação ao tempo. Agora, a derivada da velocidade do centro de massa em relação ao tempo é a aceleração do centro de massa. Então, a gente chega numa equação que é somatório de forças externas que atuam no sistema é a massa total do sistema vezes a aceleração do centro de massa do sistema. Então, isso aqui é a equação de movimento do centro de massa. Então, olha que coisa interessante. Enquanto que a aceleração de cada partícula depende tanto das forças internas quanto externas, a aceleração do centro de massa depende só do somatório de forças externas que atuam no sistema. Então, é muito mais fácil você descrever o movimento do centro de massa do sistema do que o movimento individual de cada partícula que compõe o sistema. Então, por exemplo, se você pega uma caneta, e você pode brincar aí de jogar a caneta no ar. Se você joga a caneta no ar, aqui não vai dar para ver, não, mas vou jogar assim mesmo. Você joga a caneta no ar, o que acontece? O movimento dela é complexo. Você tem um tanto de rotação, mas ela sobe e desce. O que é esse sobe e desce e o que é essa rotação? Veja bem, o centro de massa da caneta, o movimento do centro de massa da caneta só depende das forças externas. Quais são as forças externas que atuam na caneta quando eu jogo ela? Só a força da gravidade. Então, o centro de massa da caneta vai descrever o quê? Um movimento de projétil. Eu sei descrever o movimento do centro de massa da caneta. E
cada pedacinho da caneta, que movimento que vai descrever? Aí é bem mais complicado. Porque a caneta é um corpo rígido, as forças internas vão simplesmente permitir que ela gire em torno do centro de massa. Então, enquanto o centro de massa descreve um movimento simples, que depende só das forças externas, que é a força da gravidade, então a aceleração do centro de massa vai ser g, para baixo, aí vai ser o movimento de projétil, que a gente já conhece muito bem. Cada pedacinho da caneta, além de descrever o movimento do projétil, vai girar em relação ao centro de massa. Então, é um movimento muito mais complexo. Então, a gente não sabe exatamente em que posição vai estar cada pedacinho da caneta em cada instante, mas a gente sabe onde vai estar o centro de massa da caneta. Então, a gente consegue descrever o movimento da caneta como um todo, apesar dele ser complexo, descrevendo o movimento do centro de massa da caneta. Vamos ver exemplos aqui simples, primeiro, de cálculo de centro de massa. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre centro de massa é que nem sempre tem massa onde está o centro de massa. No caso da caneta tem, porque é um objeto mais ou menos simétrico, uniforme, então o centro de massa tende a coincidir ali com metade da caneta, mas nem sempre é o caso. Então aqui a gente tem um sistema de duas partículas, uma partícula de massa m e uma de massa 2m. A partícula de massa m está na origem do meu sistema de coordenadas, e a partícula de massa 2m está situada a uma distância L ao longo do eixo X da origem do sistema de coordenadas. E o exemplo pede o seguinte: o sistema é constituído de duas partículas, uma de massa m na posição 0, 0, 0 e a outra de massa 2m na posição L, 0, 0, ou seja, a posição L em X, 0 em Y, 0 em Z, como mostra a figura. Determine a posição do centro de massa. Ó, a gente vai usar a definição, né? A posição do centro de massa vai ser a média ponderada pelas massas da posição de cada partícula. Então, a posição X do centro de massa é M1x1 mais M2x2 sobre a massa total do sistema, que é M1 mais M2. A primeira partícula tem massa M e está na posição X igual a 0. Então, vai ser M em 0. A segunda partícula tem massa 2m, está na posição x2 igual a L. E a soma total da massa do sistema é 3m. Então, é só substituir, ok? Uma partícula de massa m em x igual a 0, uma partícula de massa 2m em x igual a L, e a massa total do sistema é m mais 2m, que é 3m. Então, a posição do centro de massa, se fizer a conta, os m's todos cortam, está em 2L sobre 3. Então, porque as partículas não têm a mesma massa, o centro de massa não está exatamente na metade da posição entre as partículas. Ele fica mais próximo da partícula de maior massa. O centro de massa se desloca para a região de maior massa, porque ele é dado, a posição dele é dada pela média ponderada pelas massas das partículas. Então, onde tem mais massa, o centro de massa fica mais próximo da posição que tem mais massa, ok? Se as duas partículas tivessem a mesma massa, se fosse aqui massa m, o centro de massa estaria exatamente em L sobre 2. Mas não é o caso. Então, ele está mais próximo da partícula de massa 2m. Qual que é a posição y do centro de massa? 0, porque as duas partículas estão em y igual a 0. Então, tanto a posição da primeira partícula quanto da segunda em relação ao eixo y é 0. E o mesmo vale para o z, né? Então, o centro de massa desse sistema está ao longo do eixo x, deslocado de 2L sobre 3 da origem. Ok. Bom, agora a gente vai ver o conceito de conservação do momento linear. Então, a gente viu que a gente tem uma equação para o centro de massa, que é somatório de força externa é dp dt, onde P é o momento linear total do sistema. E se o somatório de forças externas que atuam no sistema for nulo, o momento linear total do sistema não varia, dp dt é 0. Logo, o momento linear total do sistema é constante, ele se conserva, ok? Então, se o somatório de forças externas que atuam sobre as duas partículas, né? O somatório total de forças externas que atuam no sistema for nulo, o momento linear se conserva. Ou seja, ele não varia, ele é constante. Então, o momento linear inicial vai ser igual ao momento linear final. Mas o momento linear inicial pode ser escrito como M1 V1 inicial mais M2 V2 inicial, que é P1 mais P2 inicial. E o momento linear final é M1 V1 final mais M2 V2 final. Okay? Então, essas duas quantidades são iguais na condição de conservação do momento linear, somatório de força externa igual a 0. Mas como V centro de massa inicial
é exatamente essa primeira quantidade aqui dividido pela massa total, e V centro de massa final é essa quantidade dividido pela massa total, falar que o momento linear total do sistema se conserva equivale a dizer que a velocidade do centro de massa não muda. A velocidade do centro de massa permanece constante. Então, se somatório de força externa for zero, o momento linear total do sistema se conserva, P inicial é igual a P final, o que equivale a dizer que a velocidade do centro de massa não muda, ela permanece constante, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente vai poder usar para resolver vários problemas. Então, na condição de conservação do momento linear do sistema, a velocidade do centro de massa é constante. Tem um caso específico que acontece com uma certa frequência, somatório de força externa igual a zero. Beleza, então, momento linear do sistema e velocidade de massa são constantes. Mas, inicialmente, está tudo parado. O sistema está parado. Então, a velocidade de centro de massa é zero inicialmente. Então, o somatório de força externa é zero e, inicialmente, a velocidade de centro de massa é zero. Mas, se a velocidade de centro de massa é constante, quando o somatório de força externa é zero, se ela era zero inicialmente, ela é obrigada a ser zero o tempo todo. Ela não tem como variar. Então, ela continua, permanece como zero. E se a velocidade de centro de massa é nula o tempo todo, isso quer dizer que o centro de massa fica parado. Então, a posição do centro de massa vai ser constante e o centro de massa vai ficar parado. Então, se somatório de força externa é igual a zero, a velocidade do centro de massa é constante. Se inicialmente ela era zero, ela permanece zero e a posição do centro de massa vai ser constante. Ou seja, o centro de massa não sai do lugar. Então, vou fazer um exemplo onde usa esse tipo de conceito. Fala assim, João e Maria estão sobre patins em uma pista de patinação no gelo. Quando fala isso, pista de patinação no gelo, um lago de água, ou então um lago de águas calmas, simplesmente quer dizer que a gente vai ignorar o atrito, a força de atrito que tem ali com o chão, né? Com a pista de gelo ou com o lago. Então, João e Maria estão sobre patins em uma pista de patinação do gelo. Encontram-se inicialmente parados, separados pela distância de 12 metros, cada um segurando uma das extremidades de uma corda. Puxando-se mutuamente pela corda, eles se aproximam um do outro. Sabendo que as massas de João e Maria são, respectivamente, 80 kg e 60 kg, determine o ponto em que eles se encontrarão. Bom, a gente vai desprezar o atrito. Essa ideia da patinação no gelo é sempre desprezar o atrito. Então, desprezando o atrito, somatório de força externa é zero. Você vai ter peso normal, mas que um cancela o outro. Então, tem força externa, mas o somatório de força externa é zero. Então, nessa condição, o momento linear total do sistema se conserva. Ou seja, a velocidade do centro de massa vai ser constante ao longo de todo o problema. Mas, inicialmente, eles estavam parados. Então, inicialmente, a velocidade do centro de massa era zero. Então, vai ser zero sempre. Né? Então, eles vão se mover, mas de maneira a manter a velocidade do centro de massa igual a zero. E por que a velocidade do centro de massa vai ser zero sempre? A posição do centro de massa vai ser constante nesse problema. Então, o casal, quando ele se encontra, ele vai se encontrar quando as posições deles ficarem uma igual à outra. A posição do centro de massa é dada por M1, R1 mais M2, R2 sobre M1 mais M2. Mas quando eles se encontram, a posição R1 e a posição R2 tem que ser a mesma. Então, a posição do centro de massa, quando eles se encontrarem, vai ser dada por essa equação. Só que aqui é o mesmo R, né? Então, você pode pôr em evidência. M1 mais M2 corta com M1 mais M2. Então, efetivamente, quando eles se encontrarem, a posição deles, que é dada por esse R, vai ser a posição do centro de massa. Então, João e Maria se encontram no centro de massa. Então, eles começam a se movimentar e eles se movimentam de tal maneira a manter o centro de massa parado e eles vão se encontrar no centro de massa do sistema. Como o centro de massa não muda, para saber onde que eles se encontram, basta você calcular o centro de massa, a posição do centro de massa, em qualquer instante. Ou seja, pode ser no instante inicial. Então, vamos calcular no instante inicial e vou escolher minhas coordenadas de tal maneira que o João está em x igual a zero inicialmente, ok? A posição inicial do centro de massa, que é a posição em qualquer instante do centro de massa, vai ser a massa de João vezes a posição de João, mais a massa de Maria vezes a posição de Maria sobre a massa total do sistema. Então,
A massa de João é 80 kg, inicialmente ele estava na posição x igual a 0, porque eu escolhi. A massa da Maria é 60 kg, ela estava a 12 metros de distância de João, que foi dado, e a massa total do sistema é a soma da massa do João e da Maria. Então, fazendo essa conta, você acha que o centro de massa, inicialmente, estava numa posição 5,1 da posição inicial de João, que foi onde eu coloquei meus zeros de coordenadas, e ali ele permanece, porque ele não tem como mudar. Por quê? A velocidade do centro de massa é constante, o somatório de força externa é igual a 0. Mas era nulo inicialmente, vai ser nulo o tempo todo, e assim a posição do centro de massa é constante. Então, os dois vão movimentando de modo a não mudar a posição do centro de massa, e eles encontram na posição do centro de massa. Então, Maria vai movimentar mais, né, vai deslocar mais do que o João, porque ela tem massa menor, então ela tem que deslocar mais do que quando o João desloca um pouquinho, ela desloca sempre um pouquinho mais, para manter a posição do centro de massa sempre constante. Ok? Então, esse é um problema típico dessa situação especial, onde você tem somatório de força externa é 0, então conservação do momento linear total do sistema, velocidade do centro de massa constante, como era 0 inicialmente, vai ser sempre 0, e posição do centro de massa constante. Vou fazer um outro aqui que é um pouquinho mais complicado. Fala assim: um homem com massa de 70 gramas está parado na extremidade de uma canoa, também parada, cuja massa é de 60 kg. Então, o homem tem massa de 70 kg e a canoa pesa um pouco menos, 60 kg. O comprimento da canoa é de 4 metros. O homem, então, aqui está o desenho inicial. Então, está o moço parado aqui, né, numa extremidade da canoa. E a canoa tem um certo comprimento L aqui, que é dado por 4 metros. Foi dado no problema. Então, ele corre até a outra extremidade da canoa e salta na água com velocidade de 2 metros por segundo na direção horizontal. Então, à medida que ele anda sobre a canoa vai andar embaixo dele, a gente vai ver. Então, a situação final, quando ele chega na extremidade, logo antes de saltar, ele percorreu a canoa toda, mas a canoa deslocou também embaixo dele, tá? Então, a canoa não fica parada. A gente já vê por que ela não pode ficar parada. Então, a letra A pergunta: com que velocidade recua a canoa? Então, vamos analisar o problema. Desprezando o atrito da canoa com o lago, né? Com o rio ou lago onde ela está, a gente vai falar que o somatório de força externa é 0. Aqui você vai ter peso normal, né, no homem, mas vão se anular, então o somatório de força externa vai ser 0, aqui na canoa também. Então, a velocidade do centro de massa tem que ser constante. Só que, inicialmente, eles estavam parados. Então, a velocidade inicial do centro de massa era 0, as duas partículas, né? O sistema é composto de homem e canoa, os dois estavam parados. Então, a velocidade do centro de massa inicial é 0. Como tem que ser constante, ela vai ser 0 sempre, em qualquer instante de tempo que o homem tiver sobre a canoa. Então, a primeira pergunta é: com que velocidade recua a canoa? A gente sabe que a velocidade de centro de massa tem que ser 0 sempre, né? Então, na hora que ele for pular, a gente sabe a velocidade dele, né? Vale no instante inicial, que era tudo parado, então dá 0 mesmo, que se era ver homem e ver canoa parado, vale em qualquer instante, no instante do pulo também. Então, a massa do homem vezes a velocidade do homem, mais a massa da canoa vezes a velocidade da canoa sobre a massa do sistema, tem que ser 0. Porque a velocidade de centro de massa é constante, era 0 inicialmente, vai ser 0 no final, em qualquer instante. Então, tá bom. Então, a gente pode reescrever essa equação dessa maneira aqui, e a gente tira aqui a velocidade da canoa. A velocidade da canoa é menos a massa do homem vezes a velocidade do homem sobre a massa da canoa. Aí você substitui os numerozinhos aí e vê que a velocidade da canoa é de menos 2,3 metros por segundo. Esse menos só quer dizer que a velocidade da canoa é no sentido contrário da velocidade do homem. Então, se o homem tem velocidade para cá, né, para cá, a canoa tem que recuar para cá. Por quê? Para manter o centro de massa do sistema parado, constante, né? É no mesmo lugar. Então, não tem outra opção. Então, a canoa recua, né? Ela se movimenta na direção contrária do homem, porque a velocidade do centro de massa tem que ser 0 em cada instante. Então, se um homem se desloca com uma certa velocidade numa direção, a canoa tem que se deslocar com uma outra velocidade na direção oposta, para garantir que a velocidade do centro de massa é 0 em qualquer instante. Como as massas do homem e da canoa são diferentes, as velocidades do homem e da canoa são diferentes. A velocidade do homem, em módulo,
é um pouco menor que a velocidade da canoa, porque a massa do homem é maior do que a massa da canoa. Se eles tivessem a mesma massa, as velocidades teriam o mesmo módulo em sentido oposto, mas não é o caso, né? A letra B fala assim, de quanto a canoa recua até o instante do salto. Bom, só redesenhei aqui a mesma figurinha. Então, a gente está naquela mesma situação. Somatório de força igual a zero, então velocidade de centro de massa é constante, velocidade de centro de massa inicial é zero, porque estava tudo parado, a velocidade de centro de massa final é zero. Então, nessa condição, se o centro de massa tem velocidade zero o tempo todo, a posição do centro de massa vai ser constante. Ou seja, o homem desloca, a canoa desloca, mas de maneira a manter a posição do centro de massa do sistema homem-canoa constante, no mesmo lugar. Então, a posição inicial do centro de massa é igual à posição final do centro de massa. Vamos escrever, então, qual que é a posição inicial do centro de massa. A posição inicial do centro de massa, no meu esqueminha de eixos aqui, ó, vai ser a massa do homem vezes a posição do homem, mais a massa da canoa vezes a posição da canoa, onde eu representei a posição da canoa com a posição do centro de massa da canoa, supondo ela uniforme, é na metade da canoa aqui, ok? Dividido pela massa total do sistema. Então, é um sistema de dois corpos, um de massa M grande, outro de massa M pequeno, um localizado na posição XH e o outro localizado na posição XC. Qual que é a posição final do centro de massa? Bom, vamos supor que a canoa tem um deslocamento ΔX em relação à margem, ok? E aí, o que acontece quando o homem anda sobre a canoa? À medida que ele anda sobre a canoa, num determinado sentido, a canoa tem que deslocar embaixo dele no sentido oposto, para garantir que o centro de massa não sai do lugar. Então, o homem aqui, né, esse moço aqui, inicialmente, ele estava nessa posição XH inicial. Ele vai deslocar sobre a canoa de L, ele vai andar, né, sobre a canoa até o final, e ela tem comprimento L, então ele estava numa posição inicial, ele vai andar L sobre a canoa, mas enquanto ele anda L sobre a canoa desloca de um ΔX sobre ele. Então, ele anda L e a canoa está andando no sentido contrário de um ΔX, ok? Então, a posição final do homem é essa, a posição que ele tinha inicialmente, mais o tanto que ele andou sobre a canoa, mais o tanto que a canoa deslocou sobre ele. E a canoa? A canoa inicialmente estava nessa posição X canoa e deslocou de ΔX. Então, a posição final da canoa é a posição inicial, mais o tanto que ela deslocou em relação à margem. Bom, então aqui a gente tem a posição final do centro de massa. Bom, isso tudo dividido pela massa total do sistema. Só que a gente sabe que a posição inicial do centro de massa tem que ser igual à posição final do centro de massa. Então, eu posso igualar as duas equações. Esse M grande mais M pequeno que corta com esse M grande mais M pequeno. Aí eu só expandi os termos todos aqui, deixei eles todos explícitos. Esse aqui vai cortar com esse aqui vai cortar com esse, né? Esse com esse com esse. Então, vai sobrar 3 termos ali. M grande, L grande, mais M grande, ΔX, mais M pequeno, ΔX. Então, eu vou isolar ΔX para obter o valor de ΔX, que é o que eu quero, ok? Então, ΔX, que é o deslocamento da canoa em relação à margem, vai dar menos a massa do homem, em vez do comprimento da canoa, sobre a massa total do sistema. Então, esse menos aqui indica que se o homem deslocou no sentido positivo e a canoa deslocou no sentido negativo aqui do meu problema. Então, eles deslocam em sentidos opostos. Por quê? Para manter o centro de massa do sistema parado. O centro de massa do sistema não pode sair do lugar nesse problema. Aí, se você substitui os valores, você descobre que a canoa desloca de 2,2 metros na direção oposta do homem. Ok? Aí, tinha uma letra C. Falava assim, quais seriam as respostas anteriores se, em vez de saltar, o homem parasse na extremidade oposta de onde estava inicialmente? Então, o homem, na primeira parte do problema, o homem saía correndo, chegava lá na extremidade oposta da canoa com a velocidade V homem e pulava. Aí, se ele sai correndo e chega na extremidade e para, o que acontece? Olha, a velocidade do centro de massa tem que ser sempre zero nesse sistema, porque era zero inicialmente, não pode variar, porque o somatório de força externa é zero, então é zero, vai ser zero o tempo todo. Então, o que acontece? Se ele parar, seja na extremidade ou em qualquer
parte da canoa, então ele começa a deslocar, a canoa desloca embaixo dele. Mas se ele parar em qualquer ponto, a canoa tem que parar também. Porque se ele parar e a canoa continuar deslocando, você vai ter deslocamento, você vai ter uma velocidade de centro de massa diferente de zero. E o centro de massa vai se deslocar, o que a gente sabe que não pode ocorrer. Então, se você desprezar o atrito, o centro de massa vai ser constante, né? O somatório de força externa vai ser zero, a velocidade de centro de massa vai ser constante, como inicialmente era zero, vai ter que ser zero sempre, né? Então, a velocidade de centro de massa é sempre igual a zero. Então, se o homem parar, se a velocidade do homem for zero, a velocidade da canoa tem que ser zero também, senão essa equação aqui não fica verdadeira, né? Então, essa soma tem que ser zero. Então, se VH é zero, se o homem não saltasse, se ele parasse no final, a velocidade dele em relação à canoa seria nula e a velocidade da canoa também tinha que ser nula. Não tem outro jeito, né? Então, se ele para, a canoa para. Se ele desloca, a canoa desloca, sempre em sentido oposto. E pergunta o deslocamento da canoa. O deslocamento da canoa, se ele vai até a extremidade e para, é o mesmo do que se ele vai até a extremidade e pula. Ok? Calcula do mesmo jeito, não muda nada. O que acontece é que se ele vai até a extremidade e para, a canoa também para. Ok. Agora tá bom.